Questão 8, ela é bem interessante, viu? E tem que conhecer a associação de espelhos, porque olha só, foi dito o seguinte, aqui eu tenho um ponto C, aqui eu tenho um ponto B e aqui eu tenho um ponto A. Deixa eu ver se eu já não me ferrei no meu desenho. Não. Aí ele diz assim, da FUVEST, Antigona. Tem-se um objeto O em frente a dois espelhos planos perpendiculares entre si. Os pontos A, B e C correspondem às imagens formadas do referido objeto. A distância AB é igual a 80 centímetros. Pra cima, Demois. Olha lá, ó. Vocês já vão entender por que eu estou reagindo assim. 80 centímetros e aqui 60 centímetros. Ninguém sabe. É o triângulo mais famoso, pitagórico do mundo. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 60, 80, 100. E ele pergunta assim, qual é a distância entre o objeto e a imagem? Veja que aqui não é o único espelho, né? Ele falou que tem dois espelhos. Então o que vai acontecer? E eles são perpendiculares entre si. Então para entender melhor isso aqui, eu vou fazer um outro desenho, vou fazer os espelhos mesmo, propriamente ditos. Ó, você tem aqui um espelho e aqui um espelho. Ele falou que os espelhos são perpendiculares entre si. E aí vou colocar um objeto aqui. Para não dar problema, ele falou que o objeto está no plano bissetor, então ele está simétrico. Olha lá o que vai acontecer, turminha, presta atenção. Se eu tenho um objeto aqui, ó, você tem uma primeira imagem aqui. Mas também você tem a primeira imagem aqui, que é o B. Mas esta imagem funciona também como objeto em relação a esse outro espelho. E aí você vai ter uma outra imagem aqui. Só que peraí, eu queria que ficasse igual a nossa figura. Então aqui eu vou chamar de C, aqui eu vou chamar de A. E aqui mesma coisa, ó, o ponto C guarda a mesma distância em relação ao espelho, já que as imagens são simétricas, então aqui é B. E agora deu para entender mais ou menos não, deu para entender completamente o caráter da figura, né? Ou seja, olhando para cá e olhando para lá, e sabendo o que ele pede a distância do objeto até a imagem B. Não é isso? Aqui, ó. Qual a distância entre o objeto e a imagem B? Então é só essa distância que te interessa. Aí é como a gente já tinha antecipado, né? Essa distância aqui, triângulo pitagórico. Então não vou nem fazer a conta, vou indicar só aqui, né? 60 ao quadrado, 3,600. 80 ao quadrado, 6,400. Você vai encontrar 100 centímetros. Só que você tinha que fazer aquela figura, porque poucos alunos tão imediatamente já saberiam que, de repente, o objeto tem que estar na mesma vertical do A e na mesma vertical do C. Alguns alunos não fazem o desenho, mas lembram dessa propriedade, aí conseguem o mesmo resultado. Ele percebe que se os espelhos são perpendiculares, então a reta horizontal que contém o C tem que conter o objeto. E a reta vertical que contém a imagem A tem que conter o objeto. E, portanto, você quer essa distância. Bela questão porque não foram dados os espelhos, só os objetos. Alternativa D, 100 centímetros.